Nós estamos alegres por estar aqui. Quem achou Ruth capítulo 1, versículo 16, a seguir diga amém. Está escrito assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta manhã por estarmos aqui. Hoje, meu Deus, comemorando a inauguração deste barracão, onde será usado para cultos, para adorar o teu nome, para pregar o teu evangelho, para cuidar de pessoas aqui embaixo. Meu Deus, que este lugar seja um lugar onde a tua glória se manifeste de forma poderosa e que muitas almas se rendam aos teus pés. Também estamos comemorando hoje o Dia das Mães. Que o Senhor venha abençoar toda mãe e venha abençoar os filhos, para que sejam filhos abençoados e que respeitem suas mães. Meu Deus, vem falar conosco através da tua palavra. Eu sei que o Senhor já falou bastante nesta manhã, mas também sei que o Senhor ainda tem algo para falar. Nós estamos aqui, Pai, e nós queremos ouvir a tua voz. Que toda força do mal seja quebrada, desfeita. Que toda força contrária que queira trazer algum impedimento a esta reunião seja repreendida daqui, em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração para ti, Espírito Santo. De nós não temos nada, mas o Senhor tem. E eu sei que o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem. Então nos usa, fala conosco, e que tudo seja para a glória do teu nome. Só os que creem digam amém. Aplauda o Senhor. Sente adorando o Senhor. Eu quero agradecer a Deus. Os que não têm assento, ali tem cadeira onde eu estava, aperta bem aí, que vai dar. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Gabriel e da irmã Yara, que são dirigentes desta congregação. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Esmeraldo, da irmã Lilinha, que está ali preparando as coisas, que são anfitriões, né? Nos recebe ali nos cultos, nas reuniões, e também doou para a igreja esse pedaço de terra para ser a congregação. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Damião, que eu conheci já aqui, né? Não conhecia. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Adalto, da irmã Ana, que tem sido braço forte nesta obra aqui ao lado do Gabriel também. Todos vocês, tá? A irmã Gardênia, que é a mãe do Gabriel, que está aí, Deus abençoe. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu não quero que você deixe nada tirar a sua atenção, porque Deus tem algo para falar conosco. Eu agradeço a Deus também pela vida da irmã Georgina, né? Bênção de Deus. No início, eu percebi o irmão Gabriel meio triste assim, pela quantidade de pessoas que tinha. Eu sei o que é isso. A gente que dirige um trabalho, a gente sabe o que é isso. E eu também fiquei um pouco triste, porque lá da cidade veio pouco, né? Mais dificuldade de transporte, choveu, esse negócio todo. Mas eu me lembrei que Jesus também preparou um banquete, e o pessoal não veio. Teve um que disse: ó, eu comprei uma junta de boi, 2 juntas de boi, e vou experimentar. E não veio. O outro disse: eu comprei uma terra e eu vou olhar essa terra. E também não veio. E teve um que disse: eu casei, eu vou para a lua de mel. E também não veio. E aí o Senhor Jesus olha
e o salão de festa está vazio. Ele chama os seus servos e diz: olha, vão pelos becos valados e tragam todo tipo de gente, coxo, cego, aleijado. Quem vocês encontrarem, tragam, forçai-os a entrar, porque eu quero o salão de festa cheio. Muita gente boa diz: não, não posso, porque eu tenho ocupações. Eu me tenho como um cego, um aleijado, um coxo, um manco, que ouvi e que vi. Alguém pode até olhar para você e não dar nada para você, mas você veio. E Jesus está alegre porque você veio. Muita gente importante que se acha importante tem coisas que acha que é mais importante para fazer. Mas você, não se ofenda de ser chamado de cego, coxo, manco, aleijado, o que for. O que te chamarem, o importante é que você veio e está no salão de festa. E na presença do Senhor o coxo anda, o cego vê, o surdo ouve. O que está caído é levantado pela presença de Deus, a glória é manifesta. Jesus, Ele quer que a gente venha, o resto é com Ele. Glória a Deus. Eu prometo aos irmãos que eu vou tentar ser breve, mas como é o Dia das Mães, eu quero concentrar a mensagem na vida desta mulher chamada Ruth, que nem israelita era moabita. Ela não pertencia à nação de Israel, não era do povo escolhido, mas ela ouviu o chamado e ela atendeu o chamado. A Bíblia diz que tinha um homem em Belém da Judeia chamado Elimeleque. O nome da sua esposa era Noemi, e ele tinha 2 filhos, Malom e Quilom. Eles moravam em Belém da Judeia. Belém significa terra do pão. A palavra Belém significa terra do pão. E eles estavam em Belém, que é a terra do pão. E vale a pena ressaltar que Jesus nasceu em Belém, porque é a terra do pão e Ele é o pão vivo que desceu do céu. A família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom, estavam em Belém, terra do pão. Só que muitas vezes no lugar que é terra do pão, se nós não vigiarmos, pode faltar o pão. Porque estar na terra do pão não é a garantia que vai ter pão. Porque se nós não vigiarmos e não mudarmos de atitude, pode faltar o pão mesmo na terra do pão. E a Bíblia diz que houve em Belém, houve naquela região uma grande fome. Faltou pão na terra do pão. E aí, quando faltar pão na terra do pão, você vai sair desesperado por aí como quem não tem esperança? Ou você vai buscar aquele que é o dono do pão e que produz o pão e que é o pão? Ele não é só o dono do pão, Ele é o pão. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Mas faltou o pão em Belém. E querido, às vezes a situação aperta e pessoas por falta de fé saem desesperados igual loucos.
Sabe, pessoas mudam de cidade, loucos, porque falta o pão. Ah não, agora onde é que tem emprego? Em Paraupebas, aí vai todo mundo para Paraupebas. Não, agora não é mais em Paraupebas, agora é em Canaã. Vai todo mundo para Canaã. Quero dizer para você que se você crê em Deus, você não precisa sair por aí desesperado igual um doido, não. Deus vai te abençoar onde você estiver. Se for terra seca, Ele faz brotar água. Ele tirou a água da rocha e alimentou o povo de Israel por 40 anos no deserto. Você não precisa mudar de lugar, você precisa mudar de atitude. Você precisa mudar de coração e não de lugar. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Faltou o pão em Belém. Veio uma fome. Elimeleque saiu com a sua família, foi embora, ele foi para Moabe. Ele saiu da casa do pão, da terra do pão. Porque Belém pode ser casa do pão ou terra do pão. Ele saiu da casa do pão e foi para Moabe, uma terra estrangeira. E lá, os seus 2 filhos, Malom e Quilom, casaram com 2 mulheres estrangeiras, que era proibido pela lei casar com mulheres estrangeiras. Mas eles casaram com 2 mulheres estrangeiras. O nome de uma era Ruth e de outra era Ofra. Aí o que aconteceu? Longe da terra do pão, queridos, pode até faltar pão na terra do pão, mas se você crê no Senhor Jesus, não falta a presença dele na sua vida. Você pode até ficar sem pão, mas não fique sem a presença do Senhor na sua vida. Eles longe da terra do pão, longe da presença de Deus, eles começaram a morrer. Tem crente morrendo longe da presença de Deus. Tem crente morrendo porque não busca a presença de Deus. Elimeleque morreu em Moabe, morreu longe da terra do pão. Ele sai de Belém porque estava faltando pão e vai para Moabe e morre em Moabe. Tinha pão lá, mas ele morre em Moabe. Porque não é o lugar que... Eu não preciso mudar de lugar, eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar de coração. Mudar o meu coração, amém? Aí ele morre em Moabe. E por incrível que pareça, os 2 filhos dele, Malom e Quilom, também morrem em Moabe. Eles estavam longe da terra do pão, da casa do pão, longe da presença de Deus. Nossa família vai morrendo, querido. Famílias estão morrendo porque estão longe da presença de Deus. Às vezes estão até ganhando dinheiro, mas dinheiro não é tudo, queridos. E tratando de eternidade, dinheiro é nada. Porque o dinheiro só vai servir enquanto você estiver aqui. Eternidade é a presença de Deus, eternidade é a glória de Deus, eternidade é o perdão de Deus, é a mudança que Jesus gera em nós. Longe da presença de Deus a gente morre, queridos, a míngua. Vai morrendo aos poucos. E o pior é que não vai percebendo. Eles morrem lá. Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilom. E agora tem 3 mulheres solitárias ali sem seus maridos, porque o Elimeleque era o chefe da família, marido de Noemi morreu, aí morreram também os 2 filhos, ficaram as 2 noras viúvas também. Longe da presença de Deus, a família vai sendo destruída. Aí o que acontece? Noemi, que era a mãe dos meninos que morreram e mãe do marido também, ou melhor, esposa do marido que morreu, ela se torna a chefe da família. Ela não tinha nada. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e ela não tinha nada.
Aí quando ela se vê numa situação que não tinha mais nada, ela lembrou de onde? Da casa do pão. Ela lembrou da presença de Deus. Ela lembrou da presença de Deus. E ela, lá em Moabe, ela diz assim: eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para a casa do pão. Nós saímos de lá atrás de uma vida melhor e perdemos tudo que nós tínhamos aqui. Porque longe da presença de Deus a gente perde tudo mesmo. Vê o filho pródigo sair da casa do pai com os bens e tudo, vai para longe da casa do pai, para longe da casa do pão e perde tudo para ali. Quando ele está sem nada, já cuidando de porcos, tendo desejo de comer comida de porcos, ele lembra de onde? Casa do pai. Você lembra do quê? Noemi lembrou da casa do pai, da casa do pão, da terra do pão. Lembrou de Belém. Se eu vou voltar. E as noras começam a acompanhá-la. Ela diz: ó, eu não tenho nada. Eu não tenho nem sequer onde dormir. Vocês são novas, eu sou velha. Vocês são novas. Voltem para a casa dos seus pais, casem de novo e construam a vida de vocês de novo. Uma delas, Ofra, concorda. A palavra não tinha entrado no coração dela, ela vai embora. Porque na verdade, quando a palavra ainda não entrou no nosso coração, a gente anda atrás de uma vida melhor. Quando a palavra já entrou no nosso coração, a gente sabe que a vida melhor já está em nós, que é Jesus, que é a melhor vida que tem. Como a palavra não tinha entrado no coração dela, ela foi atrás de uma vida melhor. Mas Ruth, uma das noras, a palavra já tinha entrado no coração dela quando Noemi disse: não tem nada, volta para a casa dos pais, casa. Ruth disse: que Deus me faça outro tanto se eu te largar, porque aonde tu fores, eu vou. Aonde tu dormires, eu dormirei. Aonde tu morreres, lá eu serei sepultada também, porque não vou te largar. E eu digo mais: o teu povo agora é meu povo, e o teu Deus agora é o meu Deus. O que tinha acontecido com Ruth? Transformação. Quando você olha para um crente e diz para o crente: o teu Deus agora é o meu Deus, o teu Jesus agora é meu Jesus. Sabe, às vezes a gente vê um crente servindo a Deus, a gente acha até bonito, mas a gente não tem força. Muitas vezes a pessoa não tem força, muitas vezes, porque ainda está escravo daquela situação, escravo do álcool, escravo de prostituição, escravo de algum tipo de pecado. E aí ele pensa em acompanhar o outro crente para ser crente também, não. Mas aí ele lembra das coisas que ele pode perder do mundo. Então ele dá preferência para o mundo. Por quê? Porque a palavra ainda não entrou no coração. Mas quando a palavra entra no coração, queridos, salvação é um chamado. É um chamado glorioso. Porque que às vezes você fala para alguém, fala de Jesus para alguém, e você não vê mudança, você não vê transformação. Porque salvação é um chamado. Sabe, o Senhor nos chama e aquilo nos toca dentro profundamente. E quando a gente recebe esse chamado para nos tornarmos crentes, para nos tornarmos cristãos, para nos tornarmos nova criatura, para termos uma nova vida, não tem quem nos impeça, querido. Quando Deus nos chama, não tem quem nos segure. Se alguém alega alguma coisa, não é porque eu faço
faço isso, eu faço aquilo. É porque ainda não entrou a palavra no coração. Quando entra, não tem quem segure. O que Noemi tinha? Nada. Uma velha, não tinha nada. O que Noemi estava fazendo voltando para Belém sem nada? Ela saiu com a família dela, com o marido dela, sabe? E agora, quando ela está voltando, ela não está voltando vitoriosa, não. Ela não está voltando como alguém que foi para outra terra e conquistou e voltou enriquecida, vitoriosa, não. Ela perdeu tudo que tinha lá, até o marido, os filhos. Ela está voltando sem dinheiro, sem pão, sem marido, sem filho. Ela está voltando derrotada. Quem é que quer seguir um derrotado? Quem é que quer andar com um derrotado? O que Ruth viu em Noemi? Ela não tinha nada, derrotada. O que ela viu nela para querer ir com ela? Sabe, eu lembro, queridos, aqui do ladrão lá da cruz, que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. O primeiro ladrão, que era igual essa nora de Noemi, que não quer nada, que vai embora. Ele só queria sair da cruz para continuar roubando de novo, para continuar matando, prostituindo. Não queria mudar de vida. Ele disse: se tu é o filho de Deus, tira a gente dessa. Salva ti, salva nós também, tira a gente dessa. Ele só queria sair dali para continuar. Ele queria sair dali para continuar sendo um marginal. Mas o outro ladrão, ele vê em Jesus alguma coisa diferente. Eu pergunto, o que ele viu em Jesus ali na cruz? Porque a cena do Calvário não era uma cena vitoriosa. A cena do Calvário era uma cena de derrota. Claro que uma grande conquista estava acontecendo ali, mas não parecia. O que parecia ali? Olhe para cá, o que parecia ali? Que o Nazareno, que tinha empolgado um monte de gente com suas palavras bonitas e com o poder e com milagres, agora estava naquela cruz. O que parecia? Estava naquela cruz derrotado. A cena do Calvário é a cena de um herói aparentemente derrotado, abandonado até pelos discípulos mais chegados, espancado, pior do que você pensa, nu, sem roupa naquela cruz, envergonhado. Não deixe nada tirar sua atenção agora. Olhe para cá. O pintor da Idade Média que pinta aquele quadro que dizem que é Jesus, mas que não é Jesus, da crucificação de Jesus ali na cruz, não é Jesus. Mas o pintor ainda foi bonzinho, porque ele colocou uma fralda ali. Mas Jesus não estava de fralda, ele estava nu na cruz. É por isso que a Bíblia diz que ele foi exposto ao vitupério. O que é vitupério, queridos? Ele foi exposto à vergonha pública. Ele foi envergonhado publicamente. A maior vergonha para um judeu era aparecer nu na frente das pessoas. Não existia vergonha pior para um judeu. Jesus foi crucificado sem roupa ali naquela cruz. Eles arrancaram a roupa dele, eles rasgaram as suas vestes. Parecia um vencedor ali na cruz, parecia um derrotado. Alguém que tinha tido um ministério
com êxito durante 3 anos, mas agora tinha sido derrotado, abandonado, desprezado, espancado, coroa de espinho na cabeça, sangue escorrendo pelo rosto, olho inchado, rosto inchado, cheio de hematoma, tinha apanhado muito. Parecia filho de Deus naquela cruz? Não. Parecia rei? Não. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele retrata isso. Ele diz: não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem era que queria ele naquele momento? Ninguém. Os discípulos fugiram, os mais chegados, e ninguém queria. Parecia um derrotado. Ninguém queria ele. Ninguém. A Bíblia diz, Isaías no capítulo 53 diz: e nós não fazíamos caso dele. Todo mundo desprezou, ninguém queria, porque ele era um derrotado ali. Parecia um derrotado. Queridos, quando Jesus vai subindo o Gólgota com aquela cruz, ele cai aqui, cai ali. Tem um cara que ficou famoso chamado Simão. Ele era de Cirene, por isso que é chamado Simão Cirineu. Por que ele ficou famoso? Porque ele levou a cruz de Jesus até o Calvário junto com Cristo. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Já ouviram falar nisso, sim ou não? Ele ficou famoso, mas você pensa que ele levou aquela cruz porque quis levar? Ele foi forçado pelos soldados romanos. Ninguém queria levar a cruz porque era vergonhoso. Só quem carregava aquela cruz eram criminosos condenados à morte. Quando alguém via alguém carregando uma cruz, dizia: vai morrer, é criminoso, é derrotado. Ninguém fazia caso dele. Era Noemi voltando para Belém, velha, sem dinheiro, sem marido, sem filhos, derrotada. E entrar em Belém de cabeça baixa, derrotada. O que Ruth viu nela? Para dizer: eu não vou te deixar onde tu dormir, eu vou dormir onde tu ficar, eu vou ficar onde tu morrer, eu também vou ser sepultada. O teu Deus vai ser o meu Deus. Agora pense, como Ruth se converte. Ela não era israelita, queridos, preste muita atenção. Como aquela mulher se converte, como aquela mulher crê nesse Deus. Olhe para cá, preste atenção. O Deus de Noemi não protegeu a família dela. O Deus de Noemi deixou seu esposo morrer, seus filhos morrerem. Claro que Noemi estava pagando um preço, porque saíram do lugar que não deveriam ter saído, sim ou não? Mas quem sabe disso? Ninguém sabia disso. Para todos os efeitos, ela tinha sido abandonada pelo próprio Deus. O que faz Ruth querer esse Deus? Porque hoje as pessoas estão procurando Deus por causa de dinheiro. Não é porque eu quero uma casa, um carrão. Promessas de pregadores que não são libertos, que são mais amantes do dinheiro do que de Deus. Porque evangelho não é para dar casa nova, carro novo para ninguém. Deus é poderoso para fazer isso, mas o evangelho não é para isso. O evangelho é para revelar o nosso pecado, a nossa miséria, e para nos mostrar uma oportunidade de libertação e de viver a vida eterna. Vocês estão entendendo? Digo glória a Deus. Hoje, se alguém vê uma igrejinha assim de paz, diz: não tem prosperidade, né? Não vou ficar aí porque querem os lugares de luxo. O que o ladrão da cruz viu em Jesus? O que foi que Ruth viu em Noemi? Por que Ruth quis o Deus de Noemi?
Noemi voltando derrotada, sem nada. Por que ela quis esse Deus? Salvação é um chamado, querido. Vida eterna é um chamado. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Vou já caminhar para encerrar. O ladrão lá da cruz, ele recebe esse chamado e ele consegue ver em Jesus algo que ninguém estava vendo. O que foi que ele viu em Jesus? Os outros olhavam para Jesus ali na cruz e viam um cara derrotado, que não tinha nada a não ser os cravos, os pregos nas mãos. Mas ele, pela fé, a palavra de Deus entra no coração dele. Sabe que ele vê em Jesus? Ele vê um rei. Ele consegue ver em Jesus um rei. Ele viu em Jesus o que ninguém viu. Ele viu em Jesus o que nem os apóstolos viram, porque senão não teriam fugido. Ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O que é que você está procurando? Prosperidade financeira? Ou prosperidade espiritual? Ou vida nova? O que é que você tem procurado em Cristo? Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Deus não prometeu paraíso na terra para a gente, queridos. Pelo contrário, Ele disse: aqui vocês vão sofrer, aqui vocês vão chorar, mas tenham um bom ânimo, se animem, porque eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Ruth, voltando na Ruth, ela não tinha o que ver em Noemi. Noemi era uma velha, me perdoe a expressão, mas a gente pensa que é palavrão, mas não é. Noemi era uma velha desgraçada. Quando a gente fala hoje essa palavra desgraçada, a gente pensa logo em alguém mau, né? Não é. O que é desgraçado? É desprovido da graça, alguém que não tinha graça. Então ela parecia ser uma velha desgraçada, sem a graça de Deus, desprezada, porque ela tinha perdido tudo que tinha, não tinha nada. Não tinha nada que atraísse Ruth. Mas Ruth conseguiu ver em Noemi o que o ladrão da cruz viu em Jesus. Ela viu em Noemi a presença de Deus. Você pode não ter nada, mas se você tiver a presença de Deus, o que vai mudar a vida das pessoas não é elas estiverem no carrão, elas veem a presença de Deus em você. Ruth viu a presença de Deus em Noemi, queridos, a ponto dela dizer: o teu Deus agora é o meu Deus. Você pode olhar para um crente e dizer para esse crente fiel, temente a Deus: o teu Deus é o meu Deus. Queridos, e ela ainda disse para Noemi: que Deus me castigue em dobro, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. O que é isso? Aliança. Ela fez uma aliança. Você tem aliança com o seu Deus? Você tem aliança com o seu Deus? Só concluindo, resumindo e concluindo, para nós encerrarmos. Elas entram
em Belém como derrotadas. As pessoas olhavam para elas e sentiam pena. Olha, estão em pecado, perderam, porque a primeira coisa que a pessoa pensa quando alguém está passando pela prova é que está em pecado. Perderam tudo, são miseráveis, desgraçadas. Elas entram lá, mas Deus estava provendo algo para elas, porque quando você é fiel a Deus, Deus está trabalhando por você. Você ainda não está nem percebendo, mas Deus está trabalhando para você. Você só precisa ser fiel porque Deus está trabalhando para você. Às vezes você não vê a coisa acontecendo, mas Deus está trabalhando para você. Ele trabalha em silêncio, Ele não faz barulho. Deus estava preparando um marido para Ruth, chamado Boaz, um homem rico em Belém. Deus trabalha em silêncio. Senhor, não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Ele trabalha em silêncio. Deus estava preparando Boaz para Ruth. Eu não vou entrar nos detalhes, que Ruth foi colher espigas, né, na plantação de Boaz. Eu não vou entrar nesse detalhe por causa do tempo, né? Mas para você entender, deixa eu tentar detalhar um pouquinho mais para você entender. Os ricos, eles tinham grandes plantações, preste muita atenção. Eles tinham grandes plantações e Deus dizia para eles que eles não deveriam colher tudo, que eles deveriam deixar aquelas espigas menores para os mendigos. O que caía no chão também eles não deveriam juntar, eles deveriam deixar para os mendigos. Aí o que Ruth fez? O que ela fez? Ela foi juntar espigas na plantação de Boaz. Às vezes a pessoa não quer fazer uma coisa que aparentemente parece humilhante, né? Eu que não vou me humilhar. Quando alguém diz assim, eu que não vou me humilhar, ela está dizendo, sabe o que? Nunca vou ser exaltada. Nunca vou ser exaltado. Porque o Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Para vir o tempo da exaltação, você tem que passar pelo tempo da humilhação. Aí a gente não quer passar pela humilhação, nunca chega à exaltação que o Senhor quer colocar na nossa vida. Vocês estão entendendo? Digo amém. Ela foi colher espigas na plantação de Boaz como uma mendiga. Boaz olhou para ela e viu nela o quê? O que Boaz viu naquela mulher? Né, irmão Gabriel? O que ele viu em Ruth? Cara rico. Quantas mulheres não queriam casar com Boaz? Ele se agrada de Ruth. O que é isso? Presença de Deus. Às vezes um jovem quer casar, ele se encanta com uma forma física, com uma posição social. Procure alguém que você veja a presença de Deus. Procure pessoas que tenham a presença de Deus. Forma física se acaba, dinheiro se acaba, mas a presença de Deus continua. A Bíblia diz, o apóstolo João falando, que o mundo passa, a sua concupiscência também passa, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A presença de Deus continua, amém? Concluindo, faz horas que eu digo concluindo e não concluo, mas concluindo, Boaz casa com Ruth. Se não me falha a memória, ela foi bisavó do rei Davi, porque ela teve um filho com Boaz chamado Obed, se não me falha a memória. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Só para você entender, não era crente, não fazia parte da linhagem do povo de Deus, era moabita.
mas ela recebeu um chamado. Ela recebe esse chamado e diz: o teu Deus será o meu Deus. Ela se entrega para Deus. Deus provê tudo. E se você for ler lá em Mateus a genealogia de Jesus, quem que você vai encontrar na genealogia de Jesus? Ruth, uma mãe que quis a presença de Deus, uma mãe que não se aventurou para longe de Deus. Às vezes a pessoa fica viúva e sai desesperada aí atrás de alguém. Ela não se desesperou, ela quis a presença de Deus. Queira a presença de Deus, busque a presença de Deus, porque a presença de Deus vai mudar a tua história. Fica de pé em nome do Senhor Jesus.